Médiuns consagrados alimentam a esperança de ser a sua nova encarnação. Justifica-se tal acontecimento pela facilidade do dom da empatia que predomina nas pessoas sensíveis, e principalmente nos médiuns, sempre prontos a viver a personalidade que mais admiram. Mas, em face dessa multiplicação de apóstolos e lidadores do cristianismo, em número muito além da conta real de sua existência, os mentores espirituais aconselham aos médiuns a modéstia, a humildade e constante autocrítica, a fim de não crescerem na sua intimidade as flores ridículas que enfeitam a vaidade humana. Pergunta: o auto censura a convicção desses encarnados em se julgarem a encarnação de apóstolos, líderes espirituais e destacados cooperadores de Jesus? Ramatiz: desde que Deus é o pano de fundo de toda a consciência humana, não vemos razões para as criaturas se preocuparem com o tipo de personalidade humana que deveriam ter vivido outrora, uma vez que todos nós fomos agraciados com a mesma força divina, que tanto alimenta os grandes seres, quanto os pequeninos. A personalidade terrena que se recorta no mundo físico ainda é a casca, o invólucro exterior e que dispensa a imitação, porquanto todos os homens podem revelar a mesma glória e o mesmo poder, que vem do espírito e não da carne. Só a ingenuidade, a exaltação pessoal ou a contradição interior podem impor essa ansiedade da alma em ter sido alguém famoso no cenário terreno. Há muito João Ninguém, que passa incógnito pelo mundo terreno, capaz de superar os mais famosos personagens de outrora, porque já abrange maior porção da divindade e fez eclodir mais luz em sua consciência. Não podemos censurar os encarnados que, julgando-se a encarnação de almas apostolares, deixam-se absorver por um ideal messiânico de semear o bem, enquanto, para justificar as figuras pregressas que imitam, abandonam as paixões perigosas, asseiam-se moralmente, estudam, trabalham e tornam-se úteis a si e ao próximo. Analisando esses acontecimentos à sombra amiga do Espiritismo, desejamos somente advertir contra o exagero, que então pode semear confusões e ridículos à conta da doutrina. É conveniente, pois, evitar-se tudo o que não passa de insensatez ou exotismo, que depois atribuem à responsabilidade espirítica, pois os adversários inescrupulosos sempre criticam as instituições benfeitoras do mundo pelos atos claudicantes dos seus adeptos invigilantes. Certas criaturas do que se julgam ser a encarnação de João Batista, por exemplo, e que, para o justificar, são estoicas, sentenciosas e severas, esquecem-se de que o sisudo precursor de Jesus já deve ter mudado o seu temperamento espiritual no curso de novas encarnações terrenas. Talvez, na atualidade, ele seja menos agressivo para com os pecadilhos do mundo e mais tolerante para com a riqueza material, cultivando noções mais otimistas com relação à vida física. É provável que ele se tenha destacado na literatura, no teatro ou na filosofia, produzindo obras de elevado alcance moral e educativo e também afinado o seu humor, deixando um laivo de jovialidade naquilo que germinou na sua mente mais complacente. À medida que se popularizam os conceitos iniciáticos do Oriente, e que o homem mais compreende o divino mistério do Eu Sou e da imanência do Criador em toda a sua obra, ele melhor compreende que os pecados do mundo são as fases transitórias do incessante processo de angelização para todos os seres. Ninguém se perderá no seio do cosmo, e todas as criaturas serão eternamente venturosas, pois não há privilégios ou deferências especiais na metamorfose angélica, mas apenas a destinação implacável de serem todas felizes. Pergunta: gostaríamos que nos explicasseis com maiores detalhes o que significa a linha psicológica do personagem do passado, a que aludistes com a referência à nova encarnação do mesmo espírito. Ramatiz: é evidente que qualquer personagem historicamente famoso ou santificado possui um conjunto de ideias, sentimentos e determinações particulares que o tornaram diferente de outra qualquer criatura submetida à mesma experimentação psicológica. Costumes, preferências morais,
temperamento artístico e capacidade intelectiva que ele possuía faziam-no reagir de um modo peculiar no ambiente onde vivia, em relação aos demais seres. Essa síntese viva que os cientistas da Terra consideram espírito humano ou a sua vida mental projetada no mundo, nós, espíritos desencarnados, a consideramos não apenas no curso precário de uma existência física, mas a estudamos-la em cada nova encarnação. A ciência terrícola considera a linha psicológica tão somente em relação à vida que se inicia no berço físico e termina no sepulcro. Nós, porém, consideramos-la como a memória pregressa forjada há milênios e que constitui a bagagem do espírito imortal. A linha psicológica, portanto, é a marca ou cunho pessoal que caldeia definitivamente a personalidade exteriorizada no tempo e no espaço do mundo de formas. Assim, entre os vários espíritos de grande renúncia, do passado, que realizaram um trabalho em comum em favor da revelação espiritual, cada um deles ainda se distingue particularmente porque apresenta uma linha psicológica diferente. Paulo de Tarso, por exemplo, se encarnado entre vós, ter-se-ia caracterizado pela renúncia aos bens do mundo e a favor do próximo. Psicologicamente ele se distinguiria pelo seu dinamismo, pela combatividade e o heroísmo nas suas peregrinações sacrificiais. Entretanto, Francisco de Assis e Buda apresentariam uma outra linha psicológica, pois, enquanto o primeiro foi poesia e humildade, Buda personificou a inteligência ilimitada e o domínio espiritual sobre a mente ilusória. Em consequência, os que se julgam a encarnação de determinado personagem historicamente conhecido no passado também devem revelar muito de sua emotividade, virtudes, heroísmos ou pecadilhos, pois, se tal não se der, obviamente há uma verdadeira quebra na linha psicológica entre o espírito que viveu outrora e o que se supõe encarnado atualmente. Pergunta: como poderíamos entender, com algum exemplo, o que significa essa quebra da linha psicológica do personagem do passado? Matiz: seria uma quebra da linha psicológica e um desmentido da nova encarnação do mesmo espírito, se um indivíduo prepotente e rico se convencesse de que fora anteriormente Francisco de Assis. Francisco de Assis renunciou em absoluto aos interesses no mundo material e jamais regressaria à carne como prepotente ou com o intuito de acumular fortuna, competir comercialmente ou colecionar propriedades transitórias. Em várias existências anteriores, ele já buscava a sua alforria da vida física e, na última romagem terrena, pôde extinguir completamente o desejo de gozo na matéria. Quando a natureza angélica do espírito passa a predominar sobre a personalidade transitória terrena, ele perde o gosto e o entusiasmo em se destacar no mundo provisório, cuja maior glória não vale o minuto de paz que se pode usufruir no reino do Cristo. Eis porque um indivíduo arguto, utilitarista, negociante cioso e industrial hábil não se ajusta ao porte espiritual de Francisco de Assis, que é todo renúncia e pobreza absoluta, em vivência exclusiva para o bem alheio. Revendo-se as encarnações anteriores de Francisco de Assis, e examinando-se as suas personalidades terrenas, verifica-se que não há incoerência nem troncamento em sua linha psicológica, pois o seu tipo espiritual identifica-se perfeitamente com os personagens que ele já vivera anteriormente. Ele fora Samuel, o profeta puro, místico e poeta, que mais tarde retorna à Terra como João o Evangelista. Posteriormente encarna-se como Francisco de Assis, em cuja existência confirma o imenso amor que já nutria pelo Mestre Jesus e ratifica a sua linha psicológica de renúncia e bondade. Em tal caso, portanto, não há quebra nessa linha psicológica, pois as três personalidades vividas nos 2 milênios manifestam a mesma estrutura íntima espiritual e temperamento, embora mais evolutiva no decorrer do tempo. Enquanto seria psicologicamente absurdo que Francisco de Assis retomasse a Terra na personalidade de um ricaço Sovino Gandhi e viesse a encarnar a figura egocêntrica e belicosa de um déspota,
Já não existe quebra da linha psicológica quando se verifica que Moisés foi Abrão, Nostradamus foi Isaías, Einstein foi Demócrito, Napoleão foi César e Alexandre, Frei Fabiano de Cristo foi Anchieta e Rui Barbosa foi José Bonifácio. Pergunta: então não há possibilidade de algum encarnado de hoje ter sido Paulo de Tarso, João Batista, Lucas, Marcos ou Mateus? Seria impossível algum deles encontrar-se atualmente na Terra, quiçá no Brasil? Ramatiz: sem dúvida, isso não é impossível. Aliás, alguns espíritos laboriosos, da época de Jesus, realmente operam no Brasil em favor da doutrina espírita e devotados ao serviço cristão. Mas, justamente por serem espíritos sinceros, humildes, heróicos e serviçais, os verdadeiros Paulo de Tarso, Estevão, João Batista ou demais apóstolos de Jesus serão os últimos a crer que foram realmente essas entidades tão destacadas, no advento do cristianismo. Já se confirmou, na Terra, que o homem, quanto mais sábio ou mais santo, tanto mais é humilde e bom, pois a sua ampla visão da realidade cósmica sugere-lhe o fim da fila dos favores e das vaidades do mundo material. Pergunta: as criaturas que se julgam falsamente a encarnação de famosas entidades apostólicas ou históricas do passado podem sofrer prejuízos depois que desencarnarem? Porventura, ao comprovarem o seu equívoco, no além, serão tomadas de grande decepção? Ramatiz: não sofrem prejuízos espirituais aqueles que, embora iludidos e supondo-se erradamente a encarnação de apóstolos ou santos do passado, houverem vivido de modo digno e justo. Depois da morte corporal, a tranquilidade do espírito não depende absolutamente da raça, configuração física ou condição material em que viveu na Terra. O que realmente lhe garante a aventura espiritual é o serviço prestado ao próximo e a conduta moral esposada na sua romagem física. As personalidades que se substituem pelas formas físicas nas sucessivas encarnações são meros acidentes que marcam as etapas do aperfeiçoamento da consciência espiritual no contato com o mundo planetário. Significam as contas coloridas de um colar de espessas no tempo e no espaço, e que, no entanto, ligam-se definitivamente pelo fio da individualidade eterna. As almas caritativas e regradas não sofrem no além, mesmo quando se tenham julgado erroneamente a cópia carbono de um Paulo de Tarso, Marcos, João ou Pedro, e se porventura imitaram tanto quanto possível a conduta, o brio, o coeficiente de luta e de renúncia que foram as virtudes proverbiais dos seus modelos do passado. É evidente que também lhe será ainda de melhor aproveitamento a existência física. É preferível um homem julgar-se a encarnação de um espírito benfeitor do passado e, por isso, imitar devotadamente o padrão de vida abençoado que ele cultivou no mundo, a entregar-se a uma existência indigna e animalizada, embora assim o faça consciente de sua própria personalidade. Envidando esforços heróicos para não desmentir o modelo superior do pretérito, muitas criaturas logram maior êxito na sua graduação espiritual, embora lhes seja oportuno e de bom senso não caírem em absurdos messiânicos, que só representam a vaidade humana. Pergunta: cremos que nos médiuns o impulso místico é mais vigoroso do que no homem comum, não é assim? Isso talvez os leve a se sentirem ligados às missões espirituais e aos missionários que mais se distinguiram no mundo, convictos de que também já desempenharam atividades excelsas no pretérito. Ramatiz: é preciso não confundir esse impulso místico e louvável com os estímulos da personalidade egocêntrica, tola ou vaidosa, que podem ser explorados facilmente pelos espíritos astuciosos das sombras. A autofascinação ou fanatismo por uma ideia, embora benfeitora, também pode atrofiar o sentido de crítica interior e alterar o comando psíquico, fazendo a criatura confundir o bom senso com o ridículo. Isso pode torná-la alheia aos preceitos sensatos da vida humana e ainda rebelde às advertências fraternas dos que tentam despertá-lo da obstinação prejudicial. Mesmo no seio do espiritismo,
Algumas criaturas muito presumidas ou que se julgam autossuficientes, às vezes se isolam na concha de sua vaidade e do seu amor próprio, confundindo suas obrigações kármicas com as missões divinas. Poucos médiums e adeptos espíritas se conformam em ter sido no passado figuras paupérrimas e desconhecidas, que viveram jungidos às tarefas mais servis e prosaicas. Eles ainda necessitam dos atavios e das gloriolas efêmeras do mundo material, a fim de exaltarem a sua personalidade humana e compensarem os sonhos e os ideais que ainda não puderam realizar. Não há desdouro na criatura pelo fato de considerar-se a encarnação de algum apóstolo ou discípulo devotado de Jesus, no passado, mas ser-lhe-á grande a decepção no além, caso tenha vivido existência censurável e contrária à conduta ilibada do seu predecessor. Capítulo 29. A função dos guias e as obrigações dos médiuns. Pergunta. Alguns médiuns com os quais temos tido contato em vários estados do país deixaram transparecer-nos que são missionários em tarefa sacrificial a favor do progresso da humanidade. Alguns deles queixaram-se do mundo adverso da Terra, onde se sentem desajustados, mas precisam desempenhar o seu serviço messiânico. Que dizeis disso? Ramatiz, os médiuns, em sua generalidade, são criaturas portadoras de grandes débitos do passado. Em vidas pregressas abusaram do poder e da influência magnética sobre os encarnados, servindo-se de sua inteligência avançada para concretizar empreendimentos mercenários e quase sempre de absoluto interesse pessoal. Muitos fugiram aos compromissos assumidos para com o povo ou despenharam-se nos abismos da vaidade, do orgulho ou da vingança impiedosa. Mas, apesar da correção com que se distinguem no desempenho de sua tarefa mediúnica, não é difícil identificar-lhes os resquícios prejudiciais do pretérito e a exagerada susceptibilidade que ainda manifestam no trato com o próximo. Há médiuns que se irritam facilmente quando são contrariados, buscam as primeiras posições, exigem o comando dos trabalhos espíritas e estimam profundamente o prestígio pessoal no ambiente de que participam. Sentem-se humilhados quando devem se submeter a outros confrades de menor envergadura cultural, e tudo fazem para fugir das situações que os conservem no anonimato. Raros submetem-se à disciplina sensata dos postulados codificados por Allan Kardec, e alguns deles alegam que os seus princípios já passaram do tempo. Mesmo quando se trata de espíritos inteligentes e cultos, o amor próprio ainda lhes grita profundamente no âmago da alma quando recebem qualquer advertência alheia. Algumas vezes reproduzem na seara espíritos atos insensatos do passado em novas cópias carbono, e os mais exaltados inconformados afastam-se imediatamente dos labores espiríticos onde predomina a disciplina doutrinária kardeciana. Mais tarde, por espírito de desforra ou de rebelde personalismo, eles preferem cultivar exotismos mediúnicos à distância dos postulados espíritas já consagrados por um século de experimentação. Os mais abespinhados e soberbos rompem as algemas disciplinadoras de sua vaidade e orgulho, e desforram-se protestando que não foram suficientemente compreendidos nas suas boas intenções. No passado, eles pontificavam das altas posições políticas ou sociais, impondo sua vontade aos menos aquinhoados de inteligência e deixavam de cumprir as promessas demagógicas que arrebatavam multidões. Então a lei justiceiros obriga hoje a servir as massas que subestimaram e aguilhou-as com insistência, a fim de saldarem suas dívidas pregressas para com a contabilidade divina. Poucos médiuns reconhecem-se em prova e reparação kármica, pois a maioria considera a obrigação mediúnica como sendo fruto de sua elevada graduação espiritual ou eleição missionária, esquecendo-se de que missionários, na realidade, foram Antúlio, Hermes, Buda, Krishna, João Batista, Francisco de Assis, Allan Kardec, Gandhi e, acima de todos, o inconfundível Jesus. Pergunta.
Mas o fato de os médiuns se convencerem de que são missionários a serviço do alto não os ajuda a substituírem suas inclinações inferiores pelo serviço benfeitor ao próximo. Convictos disso, eles se devotam à aplicação de passes, aos receituários, à doutrinação de sofredores e multiplicam esforços para fazer a caridade. Estamos certos. Ramatiz, o bem tem múltiplas formas e, quanto a mérito das realizações humanas, não nos preocupemos, pois Jesus saberá distinguir o joio do trigo. Mas é evidente que a prestação da caridade só é sublime e louvável quando na intimidade da alma já existe a qualidade crística do prazer espontâneo de servir ao próximo. Algumas vezes podemos acender luzes nos corações alheios e, paradoxalmente, findamos nossas vidas na escuridão do descaso íntimo, exaurindo-nos para atender aos pedintes de todas as espécies que, na maioria das vezes, são criaturas em busca de soluções fáceis pela via mediúnica. Nem por isso ficamos desobrigados de extinguir as sorrateiras paixões que ainda podem morar em nossas almas. O serviço a favor do próximo, embora seja de valor, não dispensa da higienização espiritual aquele que o realiza. Quando o cruel Saulo se transformou em Paulo, o sublime apóstolo dos gentes decidiu-se em primeiro lugar a dar cabo do homem velho, isto é, extinguir a velha e vaidosa personalidade humana e fazer ressurgir o homem novo da individualidade angélica. Os magníficos serviços cristãos que os médiuns podem prestar à humanidade, convictos de que são missionários a serviço do alto, não os eximem de purificarem o seu próprio espírito, pois não basta atenderem criaturas aflitas ou praticar a caridade a todo pano. Antes de tudo precisam comprovar, em si mesmos, se realmente usufruem da emoção espiritual de servir o próximo por sincero prazer, ou se trata apenas do desejo egoísta de alcançar o céu. Os médiuns que se gabam no labor espetacular de fazer a caridade por obrigação kármica e sem a força íntima do amor espiritual são candidatos à desilusão produzida pelas cinzas dos fogos de artifício. O bem há de ser feito pelo próprio bem, sem qualquer interesse ou noção de dever. É um estado espiritual de dedicação em favor de outrem, comove quem o recebe e rejubila quem o pratica. É um ato essencial do espírito e se degrada quando praticado sob o interesse da personalidade própria. A caridade pode ser puro artificialismo, mesmo naqueles que a praticam para cumprir missões do alto. O bem, em sua verdadeira essência, dispensa os estímulos externos que lhe roubam a espontaneidade. Ele só é válido pelo prazer íntimo de servir. Pergunta: há fundamento no costume de alguns guias lisonjearem os seus médiuns, destacando-lhes o serviço mediúnico como sacrificial empreendimento em favor da humanidade? Já ouvimos-los solicitar aos presentes que orem e ajudem os seus medianeiros a cumprir a sua missão espinhosa na matéria. Ramatiz: os protetores desencarnados ou filiados às instituições espirituais de comunicações com a Terra, e responsáveis pelos seus pupilos em tarefas mediúnicas, reconhecem perfeitamente o perigo de os exaltarem no trabalho de intercâmbio com os desencarnados. Conforme já vos dissemos, com raras exceções, os médiuns em atividades na crosta são criaturas em prova e não missionárias eleitas, por cujo motivo é conveniente evitar-lhes os elogios extemporâneos e capazes de avivar-lhes a vaidade e criar a falsa superioridade espiritual. Os guias e mentores sensatos evitam sistematicamente a imprudência de fazerem reflorescer nos seus sensitivos o velho personalismo, que no pretérito os atirou por terra sob o guante das paixões e das veleidades humanas. No serviço mediúnico, há o perigo de se criar nova classe de eleitos e vaidosa hierarquia religiosa. Desde que os médiuns, em sua maioria, são espíritos que abusaram da inteligência, da cultura, do poder ou da riqueza em vidas pregressas, tomados da vaidade, do orgulho e do interesse material, qualquer louvor imprudente e prematuro pode acordar-lhes a escória adormecida na intimidade da alma imperfeita.
Os guias esclarecidos já se consideram satisfeitos quando podem conservar os seus medianeiros à distância das entidades das sombras, que sorrateiramente procuram infiltrar-se em todos os movimentos mediúnicos invigilantes e atiçam a vaidade dos médiuns, procurando convencê-los de que são missionários abnegados a serviço do alto. Pergunta: e como se explicam os elogios tão comuns que alguns guias de certa notoriedade costumam fazer aos seus médiuns? Ramatiz: caso não partam de algum espírito leviano, irresponsável ou maquiavélico, interessado em subverter o propósito sensato do trabalho mediúnico, tais elogios podem provir dos próprios médiuns sob o domínio de algum complexo de narcisismo. Reconhecemos que nem sempre esse autoelogio é feito deliberadamente, por vaidade, exibicionismo ou ansiedade de prestígio entre os seus admiradores. Em geral, porém, tudo é fruto da ignorância. Pergunta: toda pessoa candidata a médium tem o seu guia já designado desde o berço de nascimento? Ramatiz: na verdade, todos os seres possuem o seu guia espiritual desde o berço de nascimento, o qual a tradição religiosa sempre designou como anjo de guarda que protege a criatura e lhe inspira as boas ações. Em alguns casos, o espírito que deve renascer na matéria com a prova da mediunidade solicita de outro espírito amigo, com a autorização do alto, que o proteja e no denso cipoal de dificuldades próprias da vida física. Outras vezes, os guias são atraídos naturalmente pelos médiuns em desenvolvimento mediúnico, porque ambos possuem gênios semelhantes e se aproximam pelos laços da simpatia espiritual. Os guias também podem ser designados posteriormente, no espaço, muito tempo depois da encarnação dos seus pupilos, assim como outros se ligam ao médium que lhes ofereça oportunidade de progresso no intercâmbio recíproco de ideias e no serviço mediúnico benfeitor. Mas o guia, em geral, é sempre o espírito amigo portador de qualidades e aptidões que o médium só possui embrionariamente. Assim, o êxito do seu pupilo, na matéria, também se reflete benfeitoramente sobre si. Há casos em que o guia acompanha o médium durante séculos e ao qual se sente ligado por longo afeto, pois prontificou-se a situá-lo definitivamente à sombra salvadora do Cristo. No entanto, todo êxito nesse serviço de socorro e orientação espiritual aos médiuns encarnados sempre depende de estes cooperarem espiritualmente, pois, em geral, deixam-se dominar pela teimosia, pela irascibilidade ou pelos vícios, que tecem uma cortina de fluidos perniciosos entre eles e as intuições do alto. Pergunta: às vezes os médiuns anunciam a substituição do seu guia habitual por outro espírito afim, e o primeiro despede-se em determinada noite no centro espírita. Isso é razoável, ou o guia deve acompanhar o seu médium até o dia de sua desencarnação? Ramatiz: em certos casos, o espírito encarnado na crosta necessita de esclarecimentos especiais, desenvolve determinado objetivo científico ou possui intelecto excepcional, requerendo então a assistência de outros espíritos mais competentes do que aquele que o guia desde o berço. Deste modo, ninguém se encontra desamparado da proteção do alto, mas atraindo sempre para junto de si as almas que vibram no mesmo padrão espiritual. Essa proteção só se reduz quando é o próprio guiado quem cria condições psíquicas ou fluídicas que hostilizem a ação do seu protetor. Certas vezes o guia do médium precisa retornar à matéria, a fim de prosseguir no seu aprimoramento espiritual. Doutra feita, ausenta-se para associar-se a serviços mais elevados em esfera próxima, ou então precisa atender outra alma de sua maior afinidade e compromisso kármico em renascimento no mundo físico. Se o médium é muito estudioso e devotado sinceramente ao serviço do Cristo, obviamente ele acelera o seu progresso espiritual, requerendo por vezes outro orientador espiritual com melhores credenciais e experiência, que há de suprir-lhe as perspectivas mais amplas e os novos conhecimentos buscados pelo seu espírito. Pergunta: seria possível que algum médium lograsse tal progresso na sua vida terrena,
que o fizesse superar o seu guia espiritual em conhecimento ou experiência. Ramatiz, na realidade, quem mais pode progredir no trato carnal é o médium, desde que estude, experimente e apure sua conduta espiritual. O guia num sentido geral é mais o fruto da amizade espiritual pré-reencarnatória, da responsabilidade recíproca assumida em vidas anteriores, ou então consequente de determinação do alto. Em consequência, variam as aptidões, o entendimento e o poder espiritual dos guias entre si. Alguns são muitíssimo semelhantes aos seus próprios pupilos encarnados, levando-lhes vantagens só porque estão em liberdade no além e conhecem antecipadamente as necessidades, os objetivos e as probabilidades de êxito dos seus guiados. Eles assim visualizam com mais segurança a realidade espiritual que os encarnados percebem confusamente, pois estes, habitando a carne, perdem considerável parte de sua memória pregressa e visão do além. O médium muito intelectivo, mas débil moralmente, pode ser guiado por um espírito humilde e boníssimo, cujo objetivo é despertar-lhe as virtudes superiores. No entanto, o médium de elevado índice moral, mas pobre de intelecto, por vezes é orientado por alma de menor coeficiente espiritual, mas de boa intenção e valiosa inteligência. Em ambos os casos, a influência é recíproca e de bons resultados. O guia boníssimo recebe os estímulos inteligentes do seu médium, que lhe apuram o coeficiente mental, enquanto no outro extremo orientador de intelecto avançado, mas de poucas virtudes, influencia-se pela força das disposições morais elevadas do seu tutelado. O médium estudioso, boníssimo e criterioso, devotado aos objetivos espirituais superiores e ardente pesquisador do mistério da vida, é capaz de elevar-se ao nível mental do seu tutor espiritual, e mesmo fazer jus à orientação de outra entidade mais graduada na escala sideral. Pergunta: conhecemos trabalhos espíritas, públicos ou caseiros, em que só baixam espíritos de elevado renome, o que é muito apregoado pelos seus componentes, que consideram isso como um alto índice de segurança espiritual do ambiente. Acontece que tais adeptos da doutrina, impressionados por essas entidades tão prestigiosas, nada mais realizam sem consultá-las previamente. Poderíamos saber se todos esses médiuns e confrades podem estar realmente sob a égide de espíritos superiores e de merecida confiança? Ramatiz, conforme já vos explicamos alhures, sendo o animismo o fundamento das práticas mediúnicas, ele influi em todas as comunicações de espíritos desencarnados, variando de acordo com a capacidade intelectual, o senso lógico ou a imaginação dos médiuns. Sendo raros os médiuns, cultos, sonambúlicos ou intuitivos de absoluta segurança espiritual em todas as suas comunicações mediúnicas, é sempre conveniente conhecer-se a porcentagem da atuação do desencarnado em relação às ideias preconcebidas dos medianeiros. Não aconselhamos aos adeptos espíritas abdicarem do seu senso comum e aceitarem incondicionalmente as regras e sugestões impostas pelos espíritos desencarnados, embora prestigiosos, pois, quase sempre, é o próprio médium travestido de mentor espiritual que interfere fortemente, fazendo recomendações anímicas. Podeis notar que, se o médium anímico é um indivíduo prepotente, ortodoxo ou sisudo na sua vida em comum, coincide ser o seu guia também severo, ríspido e sectarista, tecendo advertências graves e sentenciosas. Há casos em que alguns médiuns abusam da autossuficiência e, por se considerarem perfeitamente hábeis ou capacitados para resolver todas as consultas solicitadas, passam a pontificar animicamente, levando seus desacertos ou erros pessoais, depois, a responsabilidade do guia. Muitos espíritas estranham o fato de que certos espíritos tolerantes e afetuosos, quando se comunicam por determinado médium, depois se tornem ríspidos, exigentes e severos ao se manifestarem através de outro medianeiro. Evidentemente, em tal caso, ou o médium impõe sobre o espírito a sua própria personalidade anímica,
ou então trata-se de outra entidade que se serve abusivamente da identidade alheia para impressionar os seus ouvintes. Não existindo nenhuma polícia astral responsável pelo conteúdo ou pureza das comunicações dos mortos para os vivos, no intercâmbio com o além, é bastante avultada a intromissão de espíritos perturbadores em assuntos que não lhes competem, os quais eles deturpam de modo leviano e maldoso. No lado de cá também proliferam os supostos guias, que tudo pretendem saber. Eles ditam gravemente as regras mais tolas aos encarnados, alimentam velhas superstições e transmitem mensagens triviais à conta de revelações incomuns. Exploram a vaidade dos médiuns presunçosos ou adversos ao estudo, fazem deles instrumentos de escritos vulgares e preenches de lugares comuns, produzindo material que depois só serve para os adversários cultos ridicularizarem a prática mediúnica. Esses são inimigos comuns e declarados do progresso da doutrina espírita, pois reconhecem-na capaz de libertar as consciências algemadas às paixões da matéria e livrar os infelizes do vampirismo repulsivo do astral inferior. Algumas vezes, até homens de bom senso e estudiosos do espiritismo deixam-se fascinar pelas invenções e exortações banais desses pseudos-guias, que as proferem sob incontrolável verborragia, repleto de sentenças pomposas de puro efeito infantil. Pergunta: que aconselhais quanto a essa situação, em que se confundem tão facilmente os falsos e os verdadeiros guias? Ramatiz: Allan Kardec já esclareceu perfeitamente essa situação no Livro dos Médiuns. As suas conclusões sensatas e os seus comentários esclarecedores sobre a natureza, a ação e o objetivo dos espíritos mistificadores, são de molde a instruir qualquer espírita quanto à sua atitude mais certa. Trata-se de entidades que se aproveitam facilmente do interesse particular, da vaidade ou da ingenuidade dos médiuns presunçosos que desprezam as advertências alheias e as intuições dos seus amigos espirituais. Geralmente proferem longos discursos e dão exaustivas mensagens sem nexo à conta da alta filosofia espiritualista, e não se pejam de assinalar com o nome de espíritos santificados pelo serviço cristão da terra. No intercâmbio com o além é preciso manter o raciocínio desperto e evitar o sentimentalismo improfícuo, analisando com absoluta isenção de ânimo as lamuriosas mensagens mediúnicas, cujo conteúdo duvidoso seja firmado por nomes pomposos. A malícia, a má intenção e a leviandade de certos espíritos rondam-vos constantemente. Não vos aconselhamos a desconfiança descabida para com as recomendações sadias e sensatas que vos oferecem as almas bem-intencionadas. No entanto, não vos esqueçais de que a árvore boa só se conhece pelos seus frutos bons. Sede prudentes e sensatos no intercâmbio com o além, cujo mundo vibra noutra dimensão e escapa à aferição positiva dos vossos sentidos. Quando Jesus se referiu à atuação dos espíritos na matéria, recomendou que fôssemos mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Não é conveniente cultivar-se o intercâmbio com os desencarnados tal como se fazia no passado, no tempo das sibilas, dos oráculos e das vistais, em que tanto os escravos quanto os imperadores ou reis aceitavam submissamente os conselhos mais desconcertantes e as revelações mais tolas atribuídas aos deuses da época. Não deveis aceitar sem um exame acurado tudo que os espíritos ventilam para a terra, como se realmente os desencarnados fossem oráculos infalíveis. Em qualquer campo de atividade e experimentação do espírito, é preciso permanecer acordado para raciocinar e resolver os problemas pelo próprio esforço. Às vezes é mais produtivo o equívoco que depois de corrigido indica o caminho certo, do que a condição de estropiado mendigo à mercê de todos os conselhos alheios, que tanto podem ajudá-lo, como também prejudicá-lo. O abuso do guismo na seara espírita pode terminar por conduzir os seus adeptos comodistas e sem iniciativas particulares a um fanatismo ridículo e enfermiço. A vida física tem por função principal desenvolver o raciocínio, a vontade e o entendimento do ser,
por cujo motivo as indagações e rogativas em excesso, aos desencanados, nem sempre encontram o guia disponível de plantão para dar o conselho certo. Quase sempre, à espreita da rogativa trivial, há o espírito adverso que se insinua pela brecha vulnerável da negligência humana, semeando aflições aos incautos pedinchões, que supõem um movimento espírita algo parecido a uma cooperativa de consumo. Pergunta: como entendermos esse abuso do guismo na seara espírita? Ramatiz: a vida terrena é escola de educação espiritual, já o repetimos várias vezes. O orbe terráqueo também pode ser comparado a um vasto laboratório de ensaios aperfeiçoativos, em que o quimismo da boa vontade e da renúncia catalisa no espírito a sua qualidade angélica e desenvolve-lhe o raciocínio para o entendimento consciente do universo. E o espiritismo, inspirado pelo alto, e de importante influência no século atual, na hora profética dos tempos chegados, servirá de ótimo roteiro para a ascensão mais breve da alma imperfeita. Mas os terrícolas, julgando que a doutrina deve paraninfar as mais absurdas rogativas, ao modo de pródiga agência de informações, para solver os assuntos mais frívolos, transformam os seus guias em corretores desencanados, com a obrigação de resolverem-lhe com urgência todos os problemas do mundo de César. Obviamente, enquanto atrofiam seu discernimento espiritual pela fuga da experimentação física, isolam-se dos espíritos sensatos e responsáveis pelo seu progresso espiritual, submetendo-se cegamente aos guias. Em consequência, as entidades galhofeiras e capciosas, que se aproveitam da oportunidade favorável, passam a substituir os guias sensatos e prudentes, influindo sobre os encanados e pontificando levianamente com respeito a todos os assuntos do mundo material. As criaturas que não se exercitam nas vicissitudes da vida humana muito menos poderão atender às tarefas difíceis e resolver os problemas complexos que as esperam no além-túmulo. Lastimavelmente, elas atravessam a vida terrena com a mente enferrujada pelo desuso, anotando sentenças, conselhos e indicações fáceis que as acimam das complicações cotidianas. Pergunta: quando os espíritos são evocados com insistência para atender a todas as solicitações prosaicas dos seus admiradores ou pupilos encanados, porventura se irritam ou se afastam de nós, magoados e decepcionados? Ramatiz: já imaginastes o absurdo que constituiria o fato de parentes e amigos dos administradores ou autoridades públicas os chamarem a todo instante para eles opinarem sobre o tempero favorável à feijoada completa, a escolha do traje mais apropriado para o chá dançante, ou sobre qual deveria ser a cor mais apropriada para a cera do assoalho de peroba? Indubitavelmente, esses homens de responsabilidade pública mostrar-se-iam surpresos e até chocados ante tais solicitações tão infantis, só lhes cabendo um recurso: deixar-vos sem resposta e entregues ao próprio esforço para a resolução de coisas tão triviais. Os bons espíritos procuram socorrer e orientar os encanados independentemente de qualquer interesse ou determinação superior, fazem o bem pelo bem, mas devem atender somente aqueles que realmente estão interessados na sua reforma espiritual. Eles não se submetem à função depreciativa de oráculos graciosos ou informantes ridículos das famílias terrenas despreocupadas dos objetivos sérios da vida, e que os evocam com assiduidade para resolver os assuntos mais triviais da vida humana. Vivem assoberbados com o serviço de proteção aos desencanados que ainda se debatem em dificuldades no além, por cujo motivo só empregam o seu precioso tempo nas obras que produzem resultados benéficos e definitivos nas almas atribuladas, enquanto se afastam das consultas imprudentes e fruto da negligência dos encanados. Em consequência, os espíritos laboriosos e socorristas não se irritam nem se mostram magoados pelas solicitações absurdas, cômodas e inconvenientes dos seus tutelados da terra, mas, ao verificarem a inutilidade do seu esforço para elevar-lhes o padrão espiritual, deixam-nos, para orientar e servir a outros mais sensatos. E, como já vos dissemos anteriormente,
A vaga então é preenchida imediatamente pelas entidades mistificadoras e irresponsáveis que, adotando nomes pomposos e consagrados pela história religiosa, passam a satisfazer a vaidade, o interesse e os caprichos tolos dos seus consulentes comodistas. E a situação ainda é mais grave para os encarnados que não visam objetivos sérios no intercâmbio mediúnico, porque os espíritos levianos, gozadores e ociosos, por eles atraídos, em geral se subordinam à vasta organização de gênios do mal sediada no astral inferior. Eles atuam desapercebidamente na vanguarda, anotando os caracteres precários e as deficiências espirituais dos encarnados, para minar-lhes as forças morais através do enfraquecimento da fé na imortalidade da alma. Pergunta: desde que a renúncia e o amor são o apanágio das almas angélicas, como é que os espíritos benfeitores e amigos afastam-se de nós, só porque em nossa ignorância espiritual somos tolos e interesseiros no intercâmbio mediúnico? Quantas vezes, nós, encarnados, toleramos as incongruências, as solicitações interesseiras e absurdas das crianças, e as atendemos em suas indagações tão frívolas, sem as censurarmos? Que vos parece esta nossa consideração? Ramatiz: os espíritos bons servem desinteressadamente aos seus entes queridos ainda encarnados, ajudando-os a carregar o seu fardo kármico durante a jornada física. Mas a bondade e o heroísmo não devem incentivar a imprudência de atenderem a todos os interesses dos seus simpatizantes encarnados, pois a própria bondade, para ser útil, na maioria das vezes deve ser amparada pela sabedoria. Há casos em que os guias, embora contrafeitos no seu sentimento, precisam adotar providências draconianas contrárias aos seus protegidos e deixá-los à mercê de sua própria experiência dolorosa. Malgrado se diga que é preferível a bondade sem a sabedoria sem a bondade. Às vezes bondade pode tornar-se insensata por alimentar a indisciplina ou a confusão. Capítulo 30. O peditório aos amigos do espaço. Pergunta: haverá algum perigo em nos entregarmos à orientação de qualquer desencarnado serviçal para a solução de nossos problemas particulares, uma vez que confiemos em suas boas intenções? Ramatiz: em singelo exemplo, lembramo-vos do que seria bastante insensato e imprudente o santo amoroso, mas inábil que, movido por um sentimento generoso, resolvesse conduzir a fogosa parelha de cavalos atrelada à pesada carruagem repleta de crianças, com o risco de causar trágico acidente pela sua absoluta ignorância no comando do veículo. Da mesma forma, certos espíritos bons e serviçais, mas inexperientes, transformam-se em procuradores incondicionais dos encarnados, atendendo-lhes toda sorte de imprudências e resolvendo-lhes todos os problemas materiais. Os homens que se entregam facilmente à orientação de qualquer desencarnado serviçal, sem identificar-lhe a graduação espiritual e conhecer-lhe a competência, podem até perder a dose de bom senso que é peculiar ao ser humano em comum. Muitos seres surpreendem-se quando, após a sua desencarnação, certificam-se da graduação medíocre de alguns dos seus pseudos-guias, que estavam sempre prontos para atender aos pedidos mais absurdos da terra. Pergunta: devemos supor, então, que só os espíritos de graduação elevada podem orientar-nos satisfatoriamente? Ramatiz: alguns espíritos desencarnados e de pouca graduação espiritual ainda permanecem muito ligados às atividades terrenas. Assim, podem servir-vos com certo êxito nas soluções de alguns problemas adstritos ao mundo carnal, pois infiltram-se com mais facilidade nos ambientes físicos e apercebem-se das intenções dos encarnados. Deste modo, preveem alguns acontecimentos e orientam seus inquietos consulentes para realizarem o melhor negócio material, opinam quanto ao noivado da moça casadora, advertem sobre as amizades inconvenientes à família, indicam um emprego para o rapaz negligente ou aconselham a mudança dos seus pupilos para bairro mais favorável. No entanto, não resta dúvida de que, neste caso,
Trata-se de almas bem-intencionadas e carinhosas, que tudo fazem por servir e também por melhorar o seu padrão espiritual. Mas, evidentemente, a sua bondade e a sua ternura se tornam até prejudiciais, porque alimentam a preguiça, o interesse e a cobiça dos terrícolas. Mas são os próprios encarnados os principais culpados por essa situação em que alguns espíritos bondosos, pacíficos e serviçais ficam presos afetiva e ingenuamente à teia sedutora que lhes estendem da terra sob o interesse oculto. Através de rogativas descabidas, a mente encarnada e subvertida pelo interesse enlaça o espírito desencarnado bom e invigilante, transformando em um corretor em atividade no mundo astral, convocado a todo instante para suprir a inexaurível mendicância espiritual exercida na matéria. É acontecimento muito comum nos terreiros de Umbanda, onde muitos frequentadores buscam apenas solucionar as suas tricas particulares, transformando os pretos velhos e humildes, os caboclos prestativos e os silvícolas ingênuos em seus escravos psíquicos. O verbo pedir passa a ser empregado sem qualquer cerimônia, disfarçado pelas mais afetadas demonstrações de carinho e gratidão dos encarnados, constituindo verdadeiro suborno espiritual destinado a comover os corações generosos do além. Os terrícolas paralíticos da espiritualidade exploram a magnanimidade e a piedade desses espíritos bondosos, sinceros e serviçais para solucionarem desde a transferência do chefe indesejável da repartição, ou a mudança urgente do vizinho ranzinza, até o adjutório para a eleição do político manhoso, que promete ajudar os pobres, assim que seja eleito. Aqui, o militar graduado convoca os préstimos do pai velho para obter melhor promoção e menos serviço. Ali, a senhora balouçante de joias e de frivolidades roga providências imediatas para o silvícola hercúleo obrigar seu mano a retomar ao lar, embora ela oculte os caprichos, as zangas e os ciúmes que o afastaram. Acolá, o filho de Ogum exige que o seu protetor movimente o requerimento de aposentadoria prematura no instituto, retido por algum funcionário zeloso. Assim, organizam-se trabalhos especiais para se encaminhar um processo em juízo, ou faz-se a invocação urgente do preto velho para aconselhar a mocinha teimosa e malcriada, ou pede-se então a presença do caboclo rude e sincero para chamar a atenção do caçula birrento e avesso às obrigações escolares. A falange é chamadas pressas para atender compasses, descargas ou medicamentos urgentes desde o chefe da casa, vitimado por forte choque hepático, em seguida o píparo banquete de carne de suíno, até a mocinha possessa que, depois de 3 dias de carnaval frenético, é subjugada por teimoso folião desencarnado que, através de sua mediunidade, ainda tenta festejar o carnaval na quarta-feira de cinzas. Pergunta: mas é censurável o fato de nossos amigos desencarnados ajudarem-nos tanto quanto possível na solução dos problemas e nas vicissitudes de nossa existência? Porventura Deus exige que na vida física primeiramente tenhamos de sofrer equívocos, para só então merecermos a solução espiritual justa e exata? Não se poderia considerar isso um requinte sádico do próprio Criador? Ramatiz: os espíritos desencarnados e de boa índole tudo fazem para ajudar os seus parentes, amigos e admiradores encarnados, e os mais heróicos devotam-se a auxiliar os seus próprios desafetos e adversários, praticando o amor que realmente salva o homem. Mesmo quando não as evocam nas sessões mediúnicas ou no seio dos lares, essas almas de boas intenções dedicam-se a ajudar aqueles que merecem auxílio nos seus problemas aflitivos. Mas não é lícito que por isso devam pactuar com a ociosidade, o capricho e o comodismo tão comuns ainda entre os terrícolas irresponsáveis, para só então justificarem o seu afeto de graduação espiritual. É de senso comum que se os pais não podem afastar os filhos da senda do vício ou dos prazeres perigosos, pelo menos evitam apoiá-los e atendê-los em suas solicitações ilícitas. Da mesma forma, os espíritos inteligentes não atendem às rogativas que podem anular o discernimento e a livre iniciativa dos encarnados,
ou incitá-los à mendicância com os desencarnados mal intencionados. Conforme diz o conceito, que a função faz o órgão, é claro que a falta de exercício do raciocínio termina por ofuscar a mente do homem, assim como a fuga de experimentação dos problemas comuns da vida física também cristaliza a acuidade espiritual escalonada sideral. Mas Deus não exige que seus filhos primeiramente se equivoquem no trato do mundo material, para só então dar-lhes o apoio ao discernimento espiritual. O principal objetivo da experimentação humana, mesmo quando surgem os equívocos, é sempre o de desenvolver no espírito a capacidade de raciocínio e torná-lo conscientemente atilado e receptivo à evocação do alto. Os espíritos estoicos enfrentam a existência humana com ânimo e boa vontade, porque reconhecem a necessidade de apurar o seu tom espiritual para sua mais breve integração à humanidade angélica. Não nos consta, na história da vida de Jesus, que ele tenha invocado assiduamente os anjos para que lhe resolvessem os assuntos corriqueiros. A sua rogativa era sempre feita em favor dos deserdados da sorte e nunca em seu próprio benefício. Pergunta: quais os recursos ou providências que os guias adotam para nos ajudar na jornada terrena? Ramatiz: já vos dissemos, os espíritos prudentes e benfeitores procuram despertar as energias superiores de vossa alma, muito antes de só ajudar-vos a acumular fortuna. Preferem mesmo retardar-vos a saúde física, se isso puder livrar-vos de qualquer excesso ou abuso nocivo à harmonia espiritual. O seu principal escopo é ajudar-vos a dominar o orgulho, a vaidade, a crueldade, o ódio, a avareza ou a desonestidade, o que infelizmente só o conseguis através das dificuldades materiais ou pelo sofrimento redentor. Embora esses amigos desencarnados vos amem profundamente, nem por isso devem assumir o papel de camelô da espiritualidade, comprometendo-se a descobrir-vos os negócios escusos, as empreitadas desonestas ou facilidades censuráveis. Malgrado tenham sido às vezes vossos parentes carnais, depois da morte física reconhecem o enorme prejuízo gerado pelo devotamento fanático aos familiares encarnados, quando estes ainda persistam em abdicar do esforço próprio para exercer um intercâmbio mediúnico puramente interesseiro. Pergunta: consequentemente, os guias não nos podem ajudar na solução dos problemas materiais, mas apenas assistir ao nosso desenvolvimento espiritual e à recuperação moral, não é assim? Ramatiz: os guias nunca vos deixam sem assistência espiritual, seja qual for a necessidade de vossa vida. Mesmo em relação aos problemas comuns da vida cotidiana, alguém do lado de cá sempre vos presta cooperação desinteressada. Mas isso é feito através da via inspirativa ou da sugestão benfeitora, em que vos fica o mérito da boa escolha, de acordo com o vosso discernimento espiritual. Sob qualquer hipótese, os protetores só vos inspiram nos negócios honestos e nas realizações benfazejas, e afastam propositadamente os seus pupilos das transações lucrativas, quando disso possam resultar prejuízos materiais ao próximo. Eles evitam-vos toda a vantagem ou conforto da vida carnal, desde que tal coisa possa agravar-vos a dívida kármica com consequente prejuízo para o espírito imortal. São sempre inescrupulosas as rogativas que alguns católicos, espíritas, umbandistas ou outros religiosos fazem aos seus guias, orixás ou santos, para que os ajudem a vender objetos defeituosos, coisas desvalorizadas ou efetuar transações incorretas, assim como saber quem pode ter surrupiado o talher de prata ou ludibriando-lhes no troco. Os desencarnados sensatos não aceitam, no além, a função de investigadores de polícia à procura dos penduricalhos da matéria. Quando vos inspiram é para agirdes unicamente no sentido do bem, pois o seu principal escopo é livrar-vos do comprometimento espiritual que mais tarde pode lançar-vos nos charcos pestilentos do mundo astral. Pergunta: poderias esclarecer-nos melhor quanto à maneira dos nossos guias nos favorecerem espiritualmente, embora sejamos prejudicados materialmente? Ramatiz:
Suponhamos que desejais vender um automóvel defeituoso e desvalorizado, que impressiona pela sua aparência, mas que só causará prejuízos ao comprador inexperiente. Então apresentam-se dois homens interessados em sua compra. Um deles aceita o veículo pelo preço exorbitante, enquanto o outro oferece importância perfeitamente compatível com seu exato valor. Intimamente, credes que o vosso guia espiritual há de ajudar-vos a realizar o melhor negócio, isto é, em que vendereis o automóvel defeituoso pelo preço mais alto. No entanto,